Olá, você que acompanha o conteúdo aqui do Canal da Notícia. Muito prazer, sou J. Oliveira e nós estamos aqui direto do estúdio do Canal da Notícia. Já agradecemos a todos que estão nos acompanhando nesse momento e antes de falarmos sobre o nosso conteúdo de hoje, eu quero pedir você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixar o like no vídeo, também ativar o sino de notificações depois de inscrito, para ser avisado todas as vezes que postarmos um conteúdo novo aqui no nosso canal. O Canal da Notícia tem um compromisso com a divulgação do que mais importante acontece aqui na cidade de Piranhas. E nós nos comprometemos esse ano com a cobertura das eleições municipais 2024. Estamos ouvindo, recebendo aqueles que se apresentam como pré-candidatos, especificamente pré-candidatos ao cargo de prefeito de Piranhas. Já escutamos aqui e assistimos também o ex-vereador Jairo Câmara, que foi o primeiro oficialmente a colocar o seu nome como pré-candidato. E agora, um novo nome aparece nessa corrida à prefeitura, mas não é novo para a comunidade piranhense. Ele é professor, pastor, líder sindical e agora oficialmente entrando na política através do Partido dos Trabalhadores. Estou falando dele, professor Kleber Santos, né, meu colega já em transmissões, muitas participações aqui nos nossos conteúdos. Agora o senhor colocando o seu nome para um cargo tão importante que é administrar o nosso município. Primeiro, quero cumprimentá-lo e agradecer pela confiança de estar com a gente aqui no Canal da Notícia, professor. J. Oliveira, é um prazer estar aqui mais uma vez no Canal da Notícia, poder bater aquele papo sadio, né? E também me apresentar de forma oficial para a sociedade e mostrar à sociedade uma opção a mais para a escolha nessa corrida à Prefeitura Municipal de Piranhas. Professor Kleber, antes da gente falar especificamente sobre política, muita gente na cidade conhece o senhor, mas certamente deve ter alguém que não conhece a trajetória do professor, líder sindical e agora político Kleber Santos. Fala um pouco sobre onde o senhor nasceu, as suas origens, para que o nosso espectador o conheça. Então, eu nasci na cidade de Iporá, Goiás, no dia 9 de fevereiro de 1976. Eu ainda não sou cidadão piranhense, né? Algumas pessoas pensam que eu nasci aqui. Eu sou filho do Divino Rufino de Souza, meu pai é ex-funcionário, né, da Funasa, eu digo ex-aposentado, né, trabalhou durante 40 anos como funcionário público federal, e quando eu tinha 1 ano e pouco, meu irmão já nasceu aqui em Piranhas, meu pai se mudou para Piranhas. Sou filho da dona Maria das Dores, e ao tempo de até os 19 anos, eu residi aqui em Piranhas. Depois saí para estudar, retornei para Piranhas, me casei no dia 3 de janeiro de 1998 com a professora pedagoga Luzimar Rosa de Souza Santos. Também tenho um casal de filhos, a Sara Radassa, com 17 anos, e o João Marcos, com 9 anos de idade. Também cursei a universidade lá em Iporá, ainda residindo aqui em Piranhas, no ano de 1999, quando eu fiz o meu primeiro curso superior em História, a licenciatura. Depois também fiz Pedagogia, sou também bacharel em Teologia pela Universidade Federal de Goiás, uma parceria com a Faculdade Assembleana do Brasil. Tenho 2 pós-graduações, uma na área de Inclusão e Necessidades Especiais e uma na área de História da África e Cultura Afro-Brasileira. E um mestrado concluinte agora em Ciências e Matemática na Educação no Instituto Federal de Goiás, em Jataí. Então essa aí é a minha trajetória acadêmica. Eu passei em vários concursos públicos, como pastor que fui da Igreja Presbiteriana do Brasil durante 8 anos, morei em várias cidades do estado de Goiás, mas para resumir a história, em 2012 eu passo um concurso aqui em Piranhas e retorno para a cidade de Piranhas, oriundo de Anápolis, onde eu era servidor público, como professor também da rede pública municipal de Anápolis. Por que retornar a Piranhas? Porque a minha cidade, né, tinha até expectativa de retornar para cá quando me aposentasse, mas Deus abriu o caminho antes e eu retornei. Tanto que todo esse período que eu fiquei fora de Piranhas, por mais de 10 anos, eu nunca vendi minha casa. No dia que eu voltei para Piranhas, entrando aqui pelas portas da frente, pelo concurso público, eu tive a oportunidade de retornar
para minha residência, lá na rua Getúlio Vargas, número 926, setor Jardim Vale da Serra. Professor, antes de falar aí da sua questão profissional, o senhor é conhecido aí como Pastor Kleber, né? Alguns chamam de professor, outros de pastor. Como é que começou essa sua vida religiosa até se tornar um pastor, né? A ser consagrado pastor? Como é que começou essa sua trajetória dentro da igreja, dentro da religião? Toda a vida eu fui da igreja, né? Eu, quando me entendi por gente, meu pai se converteu no ano de 77, no mês de outubro de 77, meu irmão é de maio de 77. Então eu não me recordo do dia. Mas tem um fato assim bastante interessante na minha vida, que foi a conversão do meu pai. Eu era muito doente, eu sou de 7 meses, eu nasci com 1,6 kg, eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, porque eu sou um milagre de Deus. E aí naquele culto, era uma festividade, em comemoração ao aniversário do templo, o preletor daquela noite, um profeta de Deus, olhou para o meu pai e disse: olha, esse senhor que está aí, cabeludo, meu pai usava os cabelos grandes, eu também. E ele disse: olha, Deus tem um milagre na vida desse garoto. Esse garoto foi decretado para morrer. E Deus está falando aqui que vai mudar a vida dele. A vida chegou para ele, ele não vai morrer. Meu pai foi à frente. Meu pai, que era alcoólatra, viciado em cigarro, minha mãe da mesma forma. E eles foram à frente, meu irmão pequeno, nos braços da minha mãe, se converteram. E a partir de então, eu me tornei um cristão. E toda a vida na igreja, cresci na igreja, participando dos departamentos ali, como criança, depois como adolescente, também na juventude, eu fui líder da juventude, até chegar a oportunidade que tive de ir ao seminário, estudar, fazer teologia por 4 anos, depois fiz mais 1 ano e meio para ter o certificado que eu tenho hoje de bacharel em teologia, porque os certificados de seminários não têm reconhecimento do MEC. E aí eu tive que fazer mais 1 ano e meio para ter o bacharelado reconhecido pelo MEC. Eu sou bacharel em teologia. E desde 2007, quando eu fui ordenado a pastor, né? E essa é a minha trajetória na vida religiosa, né? Eu casei com 22 anos de idade, não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, é uma honra muito grande para mim, eu casei virgem, né? Tenho 26 anos de casado com a minha esposa, 3 de namoro, então nós estamos aí numa caminhada de 29 anos juntos e temos aí um casal de filhos muito bonitos, uma loira bonita, que eu nem gosto de ficar muito mostrando não, né, o Jota Oliveira, porque pode surgir aí já a concorrência. Eu falo assim, brincando, porque tem 17 anos, né? Sim. Tal, e o garotão aí, futuro jogador de futebol profissional, que esse é o sonho do João Marcos. Professor Kleber, o senhor passou por 2 instituições religiosas muito importantes no país, né? A Presbiteriana, onde o senhor se tornou pastor, e agora na Assembleia de Deus Madureira, né? 2 entidades muito importantes aí no Brasil, não só na questão religiosa, mas também ações sociais. Como é essa vivência do senhor atualmente dentro da religião, dentro da instituição igreja? Na verdade, eu toda a vida fui da Assembleia de Deus, né? Sim. Toda a vida de Madureira. Quando eu recebi o convite, já casado aos 22 anos, para ir para a igreja presbiteriana, então eu cheguei até a hierarquia da época na igreja, a Assembleia de Deus, e apresentei a carta convite que eu tinha de lá, passei pelo presbitério e por lá eu estive, né, até o ano de 2011, quando, em virtude de não conseguir conciliar a teologia, que é um trabalho pesado, né? Às vezes as pessoas até falam, se a sua profissão é pastor, pastor não é profissão, é função, né? Embora tenha ali uma remuneração, mas essa remuneração não é salário, é côngruas, né? Côngruas significa oferta, e o pastor ele não tem a carteira assinada, ele não tem férias, ele não tem 13º, então eu fiquei muito preocupado com isso, como é que ia ser a minha velhice, e aí decidi então, pela educação, que eu já trabalhava, fazer concurso público. E graças a Deus eu tive a oportunidade de, Jota Oliveira, passar em vários concursos públicos, inclusive o último que teve em Bom Jardim, eu já concursado aqui, prestei lá, passei também. Em Porá, eu estou lá para ser chamado, inclusive. A prefeita chamou até o 84, eu sou o 87 lá na lista, próxima para poder ser chamado. Falta pouco, então. Falta pouco. Mas, assim, eu decidi, eu optei, então, por ficar só com a educação. E nessa opção que eu fiz,
a Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu regimento, ela não permite, né, que você continue ali como pastor. Então eu pedi a desfiliação, né, e estando aqui em Piranhas, eu fiz a opção de retornar para a Assembleia de Deus de Madureira, que é onde tem lá o meu pai, que é um dos vice-presidentes lá há muitos anos, né, desde 77. Também pastor, né, professor? Também pastor, vice-presidente da igreja, ele é a segunda pessoa ali, e está lá desde 77, tanto ele e a minha mãe. E aí, com esse retorno para cá, minha esposa, a família toda aqui de Piranhas, eu então volto para a Assembleia de Deus, não como pastor regente, como nós usamos, né, como docente ali, mas como auxiliar, e já participei de vários cargos dentro ali da instituição. Eu já fui professor da escola dominical, secretário da igreja, tesoureiro, né? Então todas as funções ali que são permitidas estar ali, eu só nunca estive ali nas vice-presidências. Quero conversar com o senhor agora sobre um assunto que o senhor sempre fala com muita paixão, com muito amor, né? Todos que o conhecem sabem que o senhor fala com muito amor e defende com unhas e dentes, que é o magistério, ser professor, ser educador. Tudo que a gente faz na nossa vida tem um gatilho ali que nos faz seguir esse caminho. E no caso da educação, professor Kleber, como é que tudo começou? Importante a sua pergunta. Me recordo da minha filha há dias atrás, e ela me falou: pai, o senhor é tão inteligente, por que ir para a educação? Eu disse: mas os inteligentes não podem ir para a educação? Como assim? Não entendi a sua pergunta, né? Pessoas inteligentes, pessoas capazes, precisam estar em todos os setores da sociedade. Eu tive uma grande influência, talvez ela nem saiba disso. Tive várias influências, professoras, as primeiras professoras, mas especificamente ao magistério, professora Hilda Leite. Ela vai ouvir e vai entender o que eu estou dizendo. Ela, uma certa feita, me falou: olha, o professor, ele nasce professor. Com o tempo, com o estudo, né, com a experiência, ele vai administrando essas situações para se tornar ainda um melhor professor. Eu me recordo que no estágio lá do magistério, ela sempre acompanhava, ela ia até as salas de aula, assistir às aulas. E eu me lembro de uma frase dela no meu estágio, talvez ela nem se lembre disso, viu, dona Hilda? Professora Hilda Leite. E ela falou assim: eu nunca tive dúvida que você seria o que eu estou vendo aqui. Então eu penso que houve essa influência, mas também a própria natureza, o próprio jeito de ser. E a igreja, e isso aqui é fato, pode acompanhar que todas as pessoas que são criadas na igreja, eles têm uma certa facilidade para falar. E isso acompanhou a minha vida inteira, né? Eu me recordo que eu era jovem, e mesmo lá na juventude eu era professor dos jovens. Então eu acredito que isso foi sendo cumulativo, e essa paixão, esse amor pelo magistério, pelo chão da escola. Eu já estive fora do chão da escola, mas retorno para o chão da escola, porque o verdadeiro professor não é aquele que diz que é apaixonado, né, pela educação, mas ele não vai no chão da escola, só nos gabinetes. Sim. Então, falando aí justamente sobre estar na sala de aula, estar em outros cargos, o senhor passou por quais locais aí dentro da educação até hoje, professor? Então, 2015, governo do prefeito André Ariza, ele me deu a oportunidade de ir trabalhar na Secretaria da Educação. E eu estive lá na coordenação pedagógica do ensino fundamental, que é a função hoje que é ocupada pela minha colega, companheira Edinalva Santos. E depois, quando foi em 2017, no governo do Dr. Eric, meu irmão Dr. Eric, eu estive como coordenador pedagógico da Escola Municipal Militarizada. Quando foi em março de 2018, eu pedi para sair da sala de aula. Cheguei até o doutor e falei que eu não gostaria de continuar mais naquela função da coordenação pedagógica. E eu tinha direito a uma licença-prêmio. Essa licença foi me concedida e eu fiquei abril, maio e junho, as férias de julho. Quando foi em agosto que eu retorno, o doutor ainda tentou me convencer do contrário para continuar lá na coordenação pedagógica. Me pediu, ele sabe disso, que eu estou falando a verdade. Não, professor, pastor, meu amigo Kleber, continua lá. E eu disse: não, eu não quero voltar para a sala de aula. E aí eu retorno então, em 2018, agosto de 2018, para a sala de aula e fico até o ano de 2020, quando eu sou eleito em outubro de 2020 para a presidência do sindicato, para o mandato de 2021, 22, 23.
e agora em 2024 retorno para minha escola novamente, lá no 5º ano A. E essa lida diária com a criançada? O senhor ensina ali os pequenininhos, né? Como é que é esse dia a dia? Fala um pouco, professor, esse contato com o aluno, né? Afinal, eu sempre digo nos conteúdos que eu entrevisto professores, a importância da função dos senhores no futuro, né? No futuro, não só do Brasil, mas de todo mundo. Afinal, é ali que as crianças vão aprender para assumir as suas funções na sociedade. Como é que é essa lida diária, professor? É muito interessante. Para você ter uma noção, eu tenho 2 estudantes lá que as mães foram alunas, estudaram comigo, na mesma série, que eu sempre trabalho com o 4º e 5º ano. Teve até um deles que falou, olha, o senhor lembra da minha mãe? Minha mãe é fulana de tal. Nos primeiros dias ali na sala de aula, né? Aí ele disse, olha, ela falou que conhece o senhor, porque foi sua aluna. Agora, por assim, quase 20 anos, né, de educação, um ou outro você não se lembra. E o contato é muito bom. Sexta-feira passada, amanhã, hoje é quinta, amanhã faz 8 dias que eu completei aniversário. Aí eu fiz 48 anos. Então, assim, eu fiquei comovido com a recepção. Até postei aí nas minhas redes sociais, com a forma com que as crianças me receberam, né? Eu até brinquei quando eu cheguei após o intervalo e eles me recepcionaram com um balãozinho na sala de aula. E eu perguntei para eles assim, olha, estou fazendo 48 anos, mas eu apresento quanto? Brincando com a coordenação, com a direção que estava lá presente. Aí muitos dizem 32, 35, né? Então, assim, eu penso que eu tenho um bom contato, né? Eu tenho um bom relacionamento com o estudante, com o pai, com a mãe, com o responsável. Eu sou aquele professor que eu digo que eu sou bravo, né? Porque eu ouvi uma certa feita de uma menina em 2014. Ela falou assim para mim, ela queria pedir transferência de turno. Eu estava pela manhã e ela foi matriculada à tarde e queria passar para de manhã. E a escola não estava permitindo. Ela veio conversar comigo. Olha, minha irmã foi sua aluna, então eu gostaria também de estudar com o senhor. Aí eu falei, olha, talvez você tenha uma informação aí, não é bem assim, eu não sou assim não. Eu sou bravo, eu sou austero, né? Eu brinquei com ela. Aí ela falou assim para mim, o senhor é bravo, mas não é bruto. Aí eu falei, olha, eu aprendendo com uma garotinha de 10 anos, né? Porque quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina, dizia Cora Coralina. E eu falei, minha filha, mas qual que é a diferença do bravo e do bruto? Eu falei assim, o bruto é aquele que dá bronca, não explica, passa na rua, não te cumprimenta. O bravo é aquele que dá a bronca, mas dá o afago, dá o carinho também, oferece ajuda, apresenta, aponta caminhos. Porque, J. Oliveira, professor, a escola em si, e aí a sociedade, é bom ouvir isso, ela não educa. Eu tenho pais responsáveis que a gente fala assim, olha, meu filho está aqui para você educá-lo. Não, o professor não educa. A escola escolariza. Quem educa é a família. O filho educado, a filha educada, o neto, ou aquele que você ensinou, educou, ele não vai ter problema na escola. Por quê? Porque ele foi orientado lá. Ele foi educado. Então a escola escolariza. Então, assim, esse ambiente, eu, graças a Deus, eu gosto. Entendeu? Eu hoje até ainda reforcei isso com a minha filha. Eu nasci para ser professor mesmo. Professor Kleber Santos, já falamos do Kleber Santos, pai de família, falamos do Kleber Santos, professor, pastor, e no meio de tudo isso ainda existem outras funções. Jogador de futebol, o senhor se orgulha disso também. Verdade. E temos aí o professor que começou a entrar nos últimos anos em outras áreas. Quero falar agora especificamente sobre a atuação do senhor, a primeira presidência ali, saindo um pouco da educação e também da parte religiosa, que foi o CMDCA, que o senhor presidiu num determinado período, ainda teve destaque nessa época, algumas polêmicas aconteceram, né, envolvendo o nosso Conselho Tutelar aqui. Eu gostaria que o senhor falasse desse período, a gente partir, né, para essas atividades aí um pouco mais paralelas a esse dia a dia que o senhor tem aí há muitos anos. Então, o CMDCA foi também uma grata surpresa, né, ter a oportunidade de assumir ali o comando do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu lembro que na época eu fiz da mesma forma que o sindicato, talvez muitos não se lembram disso, mas eu disse, olha, eu não vou à reeleição, é um mandato. E tanto que até hoje, conselheiros, pessoas que estiveram no conselho naquela época, trazem depoimentos dizendo, olha, o Conselho Tutelar, ou o Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDCA,
foi um período que o senhor esteve na presidência em que nós vimos o trabalho do CMDCA e a importância do CMDCA até dentro dessas questões que o senhor mesmo acompanhou pela imprensa com o Conselho Tutelar. Então foi um período muito importante para mim, né, como uma experiência nova, e também para o Conselho Tutelar. Eu agradeço muito essa oportunidade que nós tivemos. Eu não sei como está o CMDCA hoje, mas eu me recordo que na época, J. Oliveira, ouvintes do Canal da Notícia, nós corremos atrás, trabalhamos junto com a primeira-dama da época, que é a Rauleane Simões, para o fundo do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E é um fundo muito importante, porque ele permite você fazer um acordo com as empresas. Nós temos muitos empresários aqui que podem fazer de forma legal dedução do imposto de renda para esse fundo. Entendeu? Nós temos aqui, olha, a John Deere, nós temos aqui também o Laticínio, Centro-Oeste, nós temos aqui posto de gasolina, né, igual o meu amigo Lauriston, e muitos outros aí que podem e com certeza devolvem muito dinheiro para o governo, né? E esses empresários podem fazer, através do FMDCA, a devolução desse dinheiro no fundo, para que esse dinheiro seja aplicado aqui no nosso município, para as nossas crianças aqui. Talvez, eu não sei se está sendo feito isso, né? Hoje até a presidente do CMDCA atualmente é um professor também, a Ládia Cardoso, e em parceria com a Ação Social. Se não está fazendo, que faça, né? Se está, continue, porque esse é um trabalho importante que nós fizemos. Eu penso que esse foi o nosso moto maior, né, desse período como presidente do CMDCA. O senhor recebe destaque aí pela sua atuação na igreja, na educação, né? O senhor citou agora o CMDCA, mas creio eu, não sei se o senhor concorda, se não, fique à vontade, acho que o maior destaque nesses últimos anos que o senhor acabou recebendo, e ficou em evidência para toda a comunidade em geral, a atuação no Sindicato dos Servidores Públicos do município. O senhor tentou uma vez, não deu certo, mas na segunda candidatura acabou sendo eleito. E esse período, hein, professor Kleber? Muita batalha, né, em defesa do servidor. Eu já o entrevistei diversas vezes. Resume pra gente esse período do senhor à frente do sindicato. Então, antes de falar desse período, lembrar que eu perdi uma eleição, né, como você lembrou aí, para o nosso ex-presidente Wesley Faustino. Na outra, ele candidatou à reeleição, eu não quis, ele foi candidato único. E aí, quando foi na outra, em 2020, fui convidado por muitos servidores da saúde, inclusive, encabeçado pelo atual presidente, que era o meu vice-presidente Valdeci Rodrigues Guimarães. E eu falei, não vou mexer não, já tentei uma vez, tal. Não, vamos lá, nós temos uma turma aí para poder te ajudar. Nós vimos que você tem condição a isso. E eu falei, e em relação ao presidente? Porque lá você pode ser reeleito quantas vezes? Não, ele não será candidato. Aí eu fui até o Wesley, conversei com ele, irmão Wesley, qual é a pretensão do senhor? Não, sou candidato a vereador. Falei, sério, irmão Wesley? O senhor tem minha palavra. Pronto. Aí oficializamos, né, a chapa e tal, você participou de todo o processo. Sim. E nos tornamos ali, então, presidente. E a partir do dia que eu assumi ali, como presidente do Sindicemp, eu partilhei o meu vice-presidente do meu lado, o Valdeci Rodrigues Guimarães. Inclusive, durante o período de 3 anos, eu fiquei 6 meses ausente. Por quê? Porque eu tive 3 meses de férias, de 30 dias cada ano, e tive 3 meses de uma licença-prêmio que eu usufruí, e ele assumiu o comando. Então ele ficou 6 meses lá. Então ele está preparado, inclusive, para poder conduzir, está demonstrando isso, né, já nos primeiros dias aí de gestão. Não vou falar o que ele já fez não, mas por esses 2 meses ele já fez muita coisa, né? E depois ele vai dar as entrevistas aí, vai dizer, né, como é que ele está administrando. Mas ali no nosso período, foi um período bom. Também, o J. Oliveira, esse período no sindicato, ele foi vitorioso, porque também nós tínhamos a receita, né, o cumprimento por parte do município. Isso é importante, vale ressaltar. Aquilo que precisa ser elogiado, nós temos que elogiar. E o prefeito atual, Marco Rogério, ele sempre destinou o recurso, que é descontado 1% na folha de pagamento para o servidor, do servidor para o Sindicemp. E, uma vez ao ano, um dia de trabalho. Só que quando eu recebi lá, estava 2 meses atrasado. A folha estava atrasada também, né?
Alguém pode falar assim, mas o cara é pré-candidato a prefeito a fazer propaganda para a gestão atual. Não, eu estou contando fatos. E é assim que eu sou. Tá? O que é verdade eu falo. O que não é, eu falo também. Não é verdade. E aí nós pegamos, com 2 meses atrasado, 2 meses sem repasso, com muita dificuldade. Eu fui até o gestor, na época, e falei com ele. E ele falou assim, me dá um tempo aí, que até o mês de fevereiro, no máximo, nós vamos organizar. E aí, a partir de então, pagamento na conta do servidor, repasse passado para o Sindicemp. Que você tem uma receita, você sabe como trabalhar. Quem é gestor sabe como gerir a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu comprei um Uno. Ainda tive que fazer um consignado para poder comprar o Uno. Mas eu não queria. Eu queria andar de Corolla. Eu queria andar de caminhonete. Mas eu sei a receita que eu tenho. Isso é administração. O sujeito não administra bem sua casa, como é que ele vai administrar o bem público? Né? Então, a gente precisa observar isso. E aí já vai aqui uma dica para o eleitor. Começa a pesquisar como é que é a administração dessa pessoa. Não é o fato de alguém dever. Se ele faz uma dívida longa, mas a receita é suficiente, está tudo explicado, como é que vai pagar isso? Por exemplo, eu pago um consignado, fala até o valor aqui, não tem problema nenhum. R$448 para poder tirar um consignado do banco para eu comprar meu Uninho para me andar. Mas eu queria um Corolla. É um sonho. Mas no momento eu não posso. Sim. Entendeu? Então, tudo isso eu preciso analisar. Eu não acho nada caro e nem barato. Depende do recurso que você dispõe. Sim. Né? Então, assim, o período do sindicato, ele foi um sucesso. Por quê? Porque nós tínhamos primeiro essa segurança de que o recurso caía lá na nossa conta dos ativos, no final do mês, no último dia útil, e no dia 10 dos inativos. E a partir disso, nós enquanto diretoria, projetamos o nosso trabalho. Entreguei para o Valdeci Rodrigues Guimarães com R$26 mil no caixa. O senhor considera que a missão foi cumprida? Quando a gente termina algo, sempre tem essa avaliação pessoal, né? Com louvor, com louvor. E outro mais, Jota. Você me entrevistou na época da campanha. Eu dizia, eu não sou candidato à reeleição. Eu acho que até o senhor duvidava disso, né? E eu cumpri meu papel. O trabalho, nós temos pesquisa disso aí, junto aos servidores. O senhor acompanha na imprensa, o senhor acompanhou o meu mandato todo. Se eu fosse candidato, né, o Valdeci seria o meu vice, ele não lançaria candidatura, inclusive eu tive que convencê-lo, porque no início ele nem queria, né? Aí depois ele falou, não, eu vou. Aí você vem de vice? Eu falei, não, eu não vou de vice, né? Vamos arrumar um outro vice, que é o José Humberto, servidor lá do Legislativo, uma excelente pessoa. E ele falou, mas eu quero você na chapa, eu quero você na diretoria. Falei, tudo bem. E aí, como a nossa servidora da diretoria anterior não queria continuar na diretoria, eu falei, não, então coloco o meu nome como tesoureiro. E eu continuo na diretoria como tesoureiro do Sindicemp. Amigo espectador que está nos acompanhando agora, daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre essa pré-candidatura do professor Kleber Santos à Prefeitura de Piranhas. Porque nós estamos desenhando todo esse contexto histórico do professor Kleber, para você conhecê-lo. Afinal, é assim que a gente consegue definir de maneira mais precisa possível o nosso voto, conhecendo aqueles que estão se colocando à disposição para administrar o nosso município. Por isso, estamos falando sobre trajetória de vida, trajetória profissional, né? E o professor Kleber, eu estou achando que vai ser até difícil, professor, na hora de escolher o seu nome lá no Santinho, numa possível candidatura. Vai ser professor Kleber, pastor Kleber, sindicalista Kleber, como é que vai ser? Nos últimos tempos até pode colocar aí, né? Narrador Kleber, porque até narração esportiva o senhor se aventurou, né? Esperamos que esse ano vamos conseguir, né? Sim. Ir até o final. Não, mas professor Kleber, né? Professor é profissão, né? O que eu escolhi. Como eu disse, a questão do pastor é função, né? Inclusive, tem pessoas que até dentro da igreja mesmo, às vezes não fala pastor, né? E às vezes algum familiar acha até ruim. Já assisti jogos do senhor no campo de futebol, a turma da bola chama o senhor de pastor, hein? A turma da bola chama. E outra, eu tenho um período que eu tive em Doverlândia, eu tenho, não em vídeo, mas eu tenho em áudio gravado, minha esposa gravou de narração de jogo, inclusive o locutor narrando o gol, pastor Kleber. Tem até um comentário que ele
fala lá do comentarista na época, me lembro até o nome dele, Rogério. Aí ele fala, o que foi que você viu? Ele falou, pastor Kleber, pequenininho, fica por ali com quem não quer nada, a bola sobrou para ele, ele fez o gol. Então, assim, é um respeito, né, que nós usufruímos disso, da turma do futebol, na escola também, né, na igreja, então, principalmente, né. Então, assim, mas eu não abiorro, não chamo isso para mim, porque a autoridade, eu não preciso falar que eu tenho. Quem está à minha volta que tem que reconhecer. Concorda comigo? Sim. Então eu não posso exigir que alguém me chame de pastor. Isso tem que ser um reconhecimento natural, né? Piranhas agora tem a possibilidade de ter um sindicalista, um ex-líder sindical na prefeitura. E eu quero muito falar sobre isso. Um ex-líder não, líder sindical. Eu digo líder devido à presidência, né, professor? Continua líder. Nesse sentido. E aí, em qual momento? Foi na igreja? Foi na escola? Muita gente diz que ser sindicalista já vem dentro da pessoa desde criança. Mas em que momento que foi ligado o interruptor ali do sindicalista Kleber? Então, você tocou num ponto assim fundamental, principal. Está na genética, está no sangue. O primeiro passo é esse. Eu me recordo que a primeira manifestação que eu participei em busca dos direitos sociais do servidor foi acompanhando meu pai. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu me recordo bem que na época não tinha internet, não tinha telefone celular. Minha mãe ficou muito preocupada porque apareceu no Jornal Nacional que os manifestantes, a polícia foi para cima dos manifestantes. E naquela ocasião, Eduardo Suplicy, que era um senador bem atuante naquele momento, e um cachorro lá da polícia acabou atingindo a roupa do Suplicy, rasgando a calça. Os mais experientes, não vou falar os mais velhos, os mais experientes vão se lembrar disso. E a minha mãe ficou muito preocupada, porque aquele negócio, pessoas correndo, jogando bombas, né, e tal, até que a minha mãe conseguiu falar com meu pai para saber como nós estávamos, e graças a Deus estávamos bem. Eu me recordo que meu pai falava assim, corre, mas que aquela fumaça, rapaz, que ele tira o ar, era muito difícil. Então começou por aí, né. Então, sempre vi, meu pai sempre foi ligado ao sindicato dele, né, que é o Sindicep, sempre atuante também. Até hoje, ele é inativo, ele continua, participa, vai para Goiânia nas reuniões. Então, me tornei professor, e aí, como professor, a educação nesse país, sabe como que funciona, né? O sujeito fala que valoriza a educação porque ele pinta a porta da escola, né? Mas isso não é valorização. Valorização é você ter incentivo financeiro. Para mim, um gestor, seja ele municipal, estadual, federal, dizer que valoriza o servidor, é perguntar para ele, o senhor paga o piso nacional do magistério? O senhor paga o piso nacional da enfermagem? O senhor paga o piso nacional do agente de saúde? Ou qualquer outro que tenha piso? Se ele falar que paga como as leis determinam, aí realmente ele valoriza a saúde, ele valoriza a educação. Mas do contrário, é baba de calango, é só propaganda, é só mídia. Então, a partir disso eu começo me interagir mais e me torno essa pessoa, né, sindicalista, mas não participando de forma assim tão atuante quando eu venho para Piranhas, que aí eu me sindicalizo aqui no Sindicep, né, e foi um período que o salário atrasava, né, foi um período em que a prefeitura, nós não tínhamos nem o dia de receber, pagava um dia tal, e aí nós começamos ali com as nossas manifestações, e eu acredito que isso deu condição para que também as pessoas vissem na minha pessoa alguém que pudesse representá-lo, né? Alguém que pudesse ser a voz e a vez daquelas pessoas que não têm voz e não têm vez. Porque muitas vezes, você está nas redes sociais, eu já estou concluindo, você sabe que tem muita gente que fica caladinha ali, mas ele não concorda com nada daquilo. Aí aparece 2 ou 3 ali tentando calar a boca, tentando pôr ali uma mordaça. Sim. Então, eu penso que tudo isso contribuiu para que eu me tornasse a voz e a vez desses servidores. Eu me lembro de algumas manifestações que o senhor participou, e não só da educação, né? A gente teve greve aqui, o senhor teve presente, mais recentemente participou da manifestação da enfermagem, que estava lutando ali pelos seus direitos, e me recordo de um discurso do senhor, acredito que o senhor tenha até gravado, ali na Brasil Central, na esquina da loja Móveis Estrela, né? Se eu não me engano, foi uma manifestação para a educação. Fala um pouco, professor, dessas suas lutas aqui no município especificamente. O senhor disse que foi aí fora, Brasília e tudo mais, Goiânia, provavelmente, mas aqui também o senhor mobilizou algumas ações também, né?
Então, primeiro, lembrar desse fato importante da questão da enfermagem. Quando eu participei da enfermagem, eu estava de licença-prêmio. Eu me recordo que o meu irmão Valdecir estava lá na presidência e aí alguém falou para ele, não, mas não precisa chamar o professor não, porque ele está de licença-prêmio, ele não vai querer vir. Aí o Valdecir falou, rapaz, o nome dele é pronto, tem certeza. E realmente, né, nós andamos pelas ruas, falamos, tem uns vídeos aí, tá nas minhas redes sociais. Esse fato... existem duas postagens, inclusive, nesse local, né, ali na Brasil Central, próximo ao Ovo Estrela. Um eu estou de camiseta amarela, tá lá nas minhas redes sociais, e outro eu estou de camisa preta e calça preta. E todo mundo com papo de anjo preto e tal, que nós fomos para essa manifestação, essa específica pela educação. Essa que eu estou lá de camiseta amarela, camisa do Brasil, inclusive, era uma manifestação para todos os servidores, contra os nossos salários que estavam atrasados naquela época. Professor, agora vamos falar especificamente da política. Quando o senhor conversava, até comigo mesmo sobre política, o senhor dizia, no passado, tem gente que acha que eu sou do PT, mas eu não sou. As ideias convergem, né, do partido comigo, mas eu não sou do PT. Agora né, professor Agora Kleber? Pode falar que eu sou do PT, né? Fala um pouco aí dessa sua entrada na política. Primeiro a gente falar sobre essa mobilização. O Partido dos Trabalhadores existia aqui em Piranhas, estava desmobilizado. O senhor, juntamente com outras pessoas, eu até cito aqui a Janete Ribeiro, né, que é a atual presidente, começaram depois, principalmente da eleição do presidente Lula, fortalecer tudo isso. Como é que foi esse trabalho e a entrada do senhor no Partido dos Trabalhadores? Então, antes disso, retornar um pouco lá no período das eleições. Sim. No período das eleições, nós ficamos no primeiro turno assim, muito tímido, né? Aí no segundo turno, nós fomos chamados pelo pessoal, que quero até mandar um abraço para todos eles, lá no assentamento Che Guevara, o pessoal do MST, o Robson, a irmã Cida, Carlos Henrique, o Júnior. É ruim citar nome, porque às vezes você pode esquecer Sim. de alguém e falar assim, ele esqueceu de mim, né? Mas todos vocês aí, vocês sabem do carinho que eu tenho, né, por vocês. Eu não sei se você conhece lá, J. Oliveira, o assentamento. Conheço as pessoas, mas não o local ainda. Não, eu quero te levar lá. Quero até fazer um compromisso aqui. Quero levar o J. Oliveira lá para você ver que maravilha que é aquele local. Então, através disso, nós resolvemos ir para a rua, mobilizar em prol da época, o candidato, né, o presidente da República, o Lula. E quem encabeçou essa ida à rua junto com eles já tinham feito um trabalho ali no primeiro turno. Aí no segundo turno nós fomos juntos. Tivemos aí como parceria, encabeçando essas carreatas, professor Nilson Araújo, né, meu irmão, meu vizinho, muito inteligente, cara, né, que tem ideias muito boas. Meu cunhado, né, Gilmar, que foi candidato na eleição passada, teve 127 votos, será candidato nessa próxima eleição a vereador, é pré-candidato a vereador. E então nós começamos, né, mobilizar e fazer nossas carreatas, e isso foi ganhando ali, né, uma performance boa, e aí nós passamos então pela campanha. E a partir disso, eu fui tendo uma reaproximação, ou uma aproximação com o pessoal do Partido dos Trabalhadores. Eu nunca tinha sido filiado em outro partido, a não ser o PDT, eu era do PDT. Sim. E com isso tive contato com a Adriana, né? Até um dia em uma reunião. Adriana Corsi. Adriana Corsi, né? Pré-candidata agora a prefeita, né, de Goiânia, né, deputada federal. E lá nessa reunião nossa na casa da professora Idamares, ela até me disse assim, você tem o perfil do PT. Você vem pro PT, PT é o seu lugar. Muita gente falava isso, né? Como Sim, o professor Kleber não é do PT. Sim, sim. E aí, então, eu fui pensando e conversando com meu pai também, que era o presidente do partido aqui, e nós não víamos o respaldo do PDT para nós aqui, né? Inclusive, o respaldo que nós víamos do PDT era para uma outra pessoa, para um outro político, que nem é do PDT, nunca foi filiado e, quiçá, vai ser filiado ao PDT. Totalmente oposto na posição, na ideia política e tal. Eu falei, não, então, né, já que o PT está me convidando, eu já tenho o DNA de petista, né? Então, por que não ir para o PT? Sim. E aí, também com a aproximação, já havíamos trabalhado para a Bia de Lima, né, nossa deputada estadual, e aí conheci o Weber Dias, que é assessor, deputado,
e teve uma aproximação com o deputado estadual Mauro Rubem, que foi quem me deu lá aquela comenda, né? Na Assembleia Legislativa também. Então tudo isso aí foi convergindo. E eu falei, não, eu vou para o PT, e convidei alguns companheiros, né, que nós estávamos juntos, nosso grupo, e nós fomos e filiamos. O PT de setembro do ano passado, de setembro de 2023 até hoje, Piranhas, eu olhei lá anteontem, filiaram 101 pessoas, entendeu? Então, quer dizer, o partido ele teve um crescimento muito grande, né? Sim, professor Kleber, e falando sobre essa sua decisão, o senhor me dizia em off, até para puxar esse gancho, que o Partido dos Trabalhadores aqui em Piranhas não está tomando decisões ali por um ou por outro, é algo de maneira coletiva. E essa escolha do seu nome como pré-candidato do partido a prefeito de Piranhas, como aconteceu, professor? Muito boa a sua pergunta, mais uma pergunta boa, né, Pelé das comunicações. J. Oliveira, o PT ele é diferenciado, porque o PT não é esses partidos de aluguel que tem um cacique ali que manda, né? Nós sabemos de casos aqui em Piranhas, eu e você e a sociedade em geral, que o sujeito é presidente do partido aqui, o outro sai aqui na madrugada, vai para Goiânia, chega lá em Goiânia, fala com o deputado, tira o fulano e põe o Beltrano. O PT não, o PT é decisão plenária, da maioria. Não adianta alguém ir lá no PT estadual e falar para a nossa presidente lá, Cátia, olha, nós não queremos a Janete Ribeiro como presidente. Não, não é assim que funciona. Então faça uma plenária, faça uma eleição e concorra com ela. Ou se ela desiste, apoie alguém. É assim que funciona o PT, é no voto, né? Então, conversando com um, conversando com outro, eu estou até contando uma historinha que eu ouvi e achei interessante. Primeiro que o Lula disse uma certa feita que ele estava numa reunião e lá tinha 4 pré-candidatos, exceto ele. Aí ele não queria por isso, outro ele não queria por aquilo, outro por aquilo outro. Aí um colega dele falou assim, então você tem que ser candidato. Quando você olha, acha que esse não encaixa, faz um projeto e entra. E eu contei essa história para alguns petistas, para alguns colegas ali do partido. Aí eles falaram, por que você não coloca seu nome? E eu quero deixar bastante claro para a sociedade, eu não sou pré-candidato. O PT tem um pré-candidato, como pode haver outros também que colocam seu nome. Inclusive na nossa plenária, lá na nossa reunião, apareceram 2 nomes, eu e um outro companheiro. Eu até brinquei na plenária, falei, eu pretendo convencer o senhor a desistir e me apoiar. Né? Todo mundo riu e tal, alguém disse assim, é professor Idamares, mas, professor Kleber, mas é democracia, todo mundo tem um direito. Falei, claro que tem, mas eu também tenho o direito de convencê-lo, né? Usar aqui o poder da persuasão, os argumentos para ele me apoiar. E tanto que no outro dia ele conversou com a presidente Janete Ribeiro, conversou comigo, falou, não, eu estou retirando o meu nome e estou apoiando a pré-candidatura do professor Kleber. Então não foi algo do professor Kleber, foi algo do grupo, né? E tem uma unanimidade no partido? Não existe unanimidade, né? Claro que talvez tenha alguém lá que não concorde com o meu nome, mas eu não me preocupo com isso. Eu preocupo que eu sou o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Eu penso que nós temos condições de fazer um projeto e oferecer uma opção para Piranhas. E Piranhas não tem dono. Quem vai decidir é o povo. Aí as pessoas chegam até mim e falam assim, mas você não tem dinheiro. Aqui ninguém ganha política sem dinheiro. Cara, nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos apresentar um projeto, porque senão, um projeto de cidade mesmo. Né? Um projeto que vise a contemplar a maioria e os necessitados. Então, a partir disso, Jota, é que eu coloquei o meu nome à disposição. E outra, não quero ser prefeito a todo custo. O que eu quero é colocar o meu nome e que a sociedade venha ver que o nosso partido tem alguém que representa esse partido e que tem condição de fazer um projeto para a cidade de Piranhas. Sempre pergunto para os meus entrevistados quando falam que são pré-candidatos a prefeito. Qual foi o estímulo, professor Kleber, para a tomada dessa decisão de colocar o seu nome à disposição? O estímulo foi entender que temos condições,
né? Eu, pessoalmente, tenho 48 anos, preencho os requisitos para ser um gestor municipal. Segundo, vejo que há anseios por parte da sociedade que querem uma outra via, querem outro caminho diferente dos que já estão propostos por aí. Esse é o motivo. Eu vejo que tem pessoas que vê ponto positivo na candidatura A, vê ponto positivo na candidatura B, vê negativo, porque existem positivo e negativo, vê na A, vê na B positivo e negativo, vê na C positivo e negativo, e não querem caminhar com esses que estão propostos. E que o PT tem condição, aqui em Piranhas, de propor, de fazer um projeto para nós pegarmos a Prefeitura de Piranhas, para nós chegarmos à Prefeitura de Piranhas. Professor, sabemos que um prefeito tem que olhar tudo: saúde, educação, cultura, esporte, tudo. É a função do prefeito. Mas nós, como seres humanos, temos prioridades. O senhor hoje, como um pré-candidato, certamente já analisa, a gente entra em alguma coisa querendo ganhar. Ninguém entra para perder. E provavelmente o senhor já imagina o que eu faria, né, como prefeito no dia 1. O senhor já tem definido alguma prioridade? É claro que não é hora de falar de projetos, obviamente. Mas qual seria o tom da administração do professor Kleber Santos à frente da Prefeitura de Piranhas? O senhor falou muito bem. Ainda é cedo, né? Ainda não é a hora, porque eu sou o pré-candidato. Sim. Agora, com certeza, e até para não manifestar antecipadamente, para não dar ideia aí para os meus pré-candidatos. Mas você pode ter certeza que uma boa gestão, ela é feita com pessoas capazes. Ninguém faz nada sozinho. E ninguém conhece toda a matéria. Por exemplo, eu sei de pessoas que conhecem, mas conhecem muito, que não são aproveitadas aqui, de agricultura. Essa pessoa vai agregar a gestão. Sim. O professor Kleber conhece muito de educação, mas ele conhece tudo? Não, tem pessoas aqui que conhecem bastante também. Então o professor, o prefeito, ele é o gestor daquela situação. E eu não consigo, nenhum gestor consegue acompanhar tudo. É igual um técnico de futebol, tem que escalar um bom time, né? Aí você tocou num ponto interessante. Outro detalhe também, que as pessoas aqui às vezes têm dificuldade com isso. Fulano tem uma ideia diferente da minha, ele não serve. Cara, eu não quero camisa 10 para casar com a minha filha. Eu quero ele para ser um bom articulador do meio de campo e colocar o centroavante na cara do gol. E um bom centroavante para fazer o gol. É isso que a gente precisa. Isso aí chama politização. E Piranhas tem essas pessoas, porque é uma cidade politizada. Então, uma boa gestão, ela é feita de pessoas capazes. Ninguém sabe tudo, mas ninguém também é alguém menosprezado ali que não serve para nada. Então, penso que uma boa gestão, ela é feita capitaneando pessoas capazes para estar ali. Porque se a agricultura vai bem, a saúde vai bem, a educação vai bem, quem vai sobressair lá na frente não é a gestão, é o povo. Não importa o meu nome, eu não tenho que ter aquela soberba de querer o meu nome, de querer estar aí na mídia mostrando a hora que eu saio, a hora que eu chego. Não, é trazer serviço de qualidade ali, para a hora que o pai... A maior propaganda quem faz para o bom gestor é o pai que leva o menino na escola e fala que a educação é boa. É o senhor, quando de madrugada ali, passou mal, vai lá no hospital municipal, é bem atendido. Esse é o grande marketing. Né? Só falando assim um pouquinho da questão de sindicalista ainda, que o senhor viu que eu tive notoriedade. Por que um sindicalista tem notoriedade? Ele tem notoriedade quando os direitos do servidor não são cumpridos. Por quê? Se o direito do servidor é cumprido à risca, a lei tal manda fazer o quê? Fala para o financeiro que é para fazer. Porque eu não quero nem saber quem é o presidente ou quem é a presidente do sindicato. Não quero nem que saia o nome dele na mídia. Mas aí... se me dá essa oportunidade, né, não cumprindo os direitos, o meu nome vai crescer, o nome dele vai crescer, o nome dela vai crescer. Seja um bom gestor, cumpra com os direitos sociais, que isso vai ser ofuscado. Ninguém vai nem saber quem que é o presidente do sindicato. Professor Kleber, eu escutei de um político eleito dizendo: não, isso não é hora, a eleição está longe. Eu acho que essa pessoa está enganada. Para a eleição mesmo, faltam menos de 8 meses. Para a campanha, menos. E para as convenções, menos ainda. Então, tá longe nada. Tá bem aí, tá batendo a porta, né? Para toda a definição. E aí eu pergunto para o senhor, como é que está essa articulação? Porque
provavelmente o PT não vai sair sozinho, vai buscar alianças, vai buscar parcerias para fortalecer esse projeto. Como está acontecendo, professor, essa conversa com outras vozes, até mesmo com outros partidos? Como é que está esse trabalho? A priori, nós estamos cuidando da casa, né? A priori, esse mês de fevereiro, segundo mês do ano, nós estamos cuidando da casa, filiando pessoas. Também estamos convidando pessoas que nós entendemos que têm um perfil, Partido dos Trabalhadores. Eu não sou uma hipócrita para dizer que nós não vamos convidar alguém que a gente acha que encaixa. Sim. Né? Aí vai da pessoa aceitar, vir ou não. Né? Então, penso que o primeiro momento é esse, né? Nós estamos nesse trabalho com a candidatura majoritária aí, né? Pré-candidatura majoritária a prefeito, e também aos vereadores. Nós já temos alguns bons nomes, né? Dentre eles, a nossa pré-candidata a vereadora, que é a Janete Ribeiro, né? Que já declarou. Nós temos também o nosso pré-candidato a vereador, o Gilmar Danilo, né? Meu cunhado. O Osmar também, né? Que é pré-candidato a vereador. Então esses são os nomes aí. Existem outros que a gente sabe que no momento certo ali vai manifestar. Tem outros de outros partidos, que vai ter a mudança de partido aí. Tem pessoas aí dizendo que quer vir para o PT. E aí eu quero me dirigir a você, da sociedade piranhense, que quiser filiar ao PT, pode me procurar, tá? Será um prazer te filiar ao Partido dos Trabalhadores. E você que é pré-candidato, tá lá no outro partido e quer vir para o PT, tá aí. E eu falo aqui em nome da presidente do nosso partido, Janete Ribeiro. Então, vai ter composição, possibilidade de composição, porque algumas pessoas estavam falando, professor Kleber, na possibilidade de chapa pura, né? O PT sair ali com o prefeito e vice-prefeito. Então, há essa possibilidade de composição, né? Possibilidades sempre existem, né? Quem vai ditar o ritmo disso é a sociedade, Sim. É o eleitor. Nós não somos inconsequentes, nós analisamos, como cientista que sou, pesquisa também, né? O sonho é ter uma candidatura majoritária própria. Esse é o sonho. No que eu me refiro à chapa pura, professor Kleber, é o prefeito do PT e o candidato a vice também do PT. Mas eu respondi para o senhor, Sim. esse é o sonho. Sim. Né? Agora, depende do desenrolar, né? Depende da vontade social, porque não é o que eu quero. Eu acabei de falar que eu ando de Uno, gente, eu queria andar de Corolla, não é o que eu quero. Aí tem muita gente que fala assim, eu quero ser candidato. Política não. é a arte do possível. Com certeza, com certeza. E nós temos exemplo disso, né? Você não vai, você não tem voto. Pois é, professor Kleber, é como a gente dizia, né, anteriormente, não é o momento de falar de projeto, não é o momento da gente já falar de plano de governo, né? Afinal, ainda é uma pré-candidatura. Mas foi bom ouvi-lo aqui. Acredito que a nossa comunidade piranhense já pôde conhecer um pouco mais de quem é Kleber Santos. Seu nome sendo confirmado na convenção, a gente já vai para a sabatina, viu, professor Kleber? Aí já venha com o plano de governo que a gente vai expor para a nossa comunidade. Deixa o espaço aberto aí para algo mais que o senhor queira acrescentar para o nosso espectador nesse momento de lançamento de pré-candidatura. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, por ter vida, ter saúde e ter meu nome aí à disposição da sociedade piranhense. Agradecer o meu partido pela confiança, Partido dos Trabalhadores, em nome da minha presidente Janete Ribeiro. Eu estendo os meus agradecimentos a todos aqueles que são filiados ao Partido dos Trabalhadores, aqueles que são simpatizantes que venham filiar também ao Partido dos Trabalhadores. Agradecer o canal da notícia, na sua pessoa, J. Oliveira, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui numa entrevista e um bate-papo tão legal igual a esse. E pode ter certeza que, firmando o nosso nome, a nossa candidatura lá no futuro, depois da convenção, estaremos aqui com projetos para apresentar para a sociedade que vise trazer o melhor em todos os aspectos. Isso não tenha dúvida que nós estamos falando é sério e nós temos um projeto. E eu quero chamar você também, cidadão piranhense, para ser o agente dessa mudança. Os que estão aí, vocês conhecem. Você tem o poder de decidir. Piranhas não tem dono. O voto é com certeza alternativa para poder mudar. E o PT, Partido dos Trabalhadores, te oferece essa oportunidade. Vamos juntos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. J. Oliveira. E eu agradeço a você também que está nos acompanhando até agora. Esse foi Kleber Santos, pai de família, professor, pastor, líder sindical e agora também político, pré-candidato a prefeito de Piranhas. Você que ficou com a gente até agora, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo,
também de se inscrever no nosso canal. Esse é o Canal da Notícia, um canal feito por piranhenses para toda a região oeste do estado de Goiás. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações na opção todos e até uma próxima oportunidade. Ouviremos todos os pré-candidatos que se apresentarem. Até o momento, 2 publicamente foram nas redes sociais, foram nas suas redes sociais, foram aí se manifestar e são pré-candidatos. Jairo Câmara, ex-vereador, e professor Kleber Santos, que a gente conversou hoje. Um grande abraço a você e até a próxima.